No devocional Mães, Vocês Não Estão Sozinhas, o devocional do aplicativo da Bíblia Online, que está com o link aí na descrição desse vídeo. Você consegue acompanhar então os devocionais, você consegue ver os textos bíblicos, a referência lá também dada, o resumo dado sobre o assunto pelo autor do devocional também. Aqui no canal, na playlist, já tem os outros vídeos também a respeito desse devocional, seguindo aí esse devocional. E nos textos de hoje, o autor nos chama a atenção à necessidade de se permitir ser perdoada. Não tem nada de incomum encontrar mães que se culpam por determinados momentos da sua maternidade, momentos desafiadores da sua maternidade, onde tiveram que tomar alguma decisão, que acabaram tomando alguma decisão por impulso, tiveram uma reação muito além do que o necessário, muito extravagante e acabou cometendo aí alguma injustiça com seu filho, alguma injustiça consigo mesma em relação ao seu filho, ou até mesmo que teve algum momento aí da sua maternidade em que a gente não tenha feito o que precisava ter sido feito, e isso vem muitas das vezes nos acompanhando como uma condenação, A gente carrega uma culpa por aquilo que a gente fez ou que não fez, ou que a gente deveria ter feito, o que a gente sabia que tinha que ter feito, o que a gente não sabia que tinha que ter feito. Sempre a gente encontra aí pontos de culpa nas mães, em nós mães. A gente está sempre sendo perseguida aí por esse sentimento de culpa. E hoje, no nosso devocional, conversando com Deus, a gente percebe que é necessário se permitir o perdão. Nós precisamos nos permitir o perdão. E os textos bíblicos de hoje, em Efésios capítulo 4, verso 31, Efésios 4, o meu eu acho que já está marcado. Efésios 4, 31. Deixa eu ver se tem referência no meu. Não tem. Efésios 4, 31. E o outro é 1 João 1, 9. Se o 1 João 1, 9 não tiver marcado, eu vou fazer o devocional lá nele. 1 João acho que não está marcado. 1 João 1, 9. Está aqui. E diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Nós não precisamos carregar culpa pelo resto da nossa vida. O peso da culpa não deve ser a nossa companhia na maternidade, porque há uma solução para a culpa, A Bíblia nos ensina que se nós confessarmos que os nossos pecados, Ele vai ser fiel e justo para nos perdoar e nos purificar, ou seja, acabar com todo o efeito que essa culpa pode provocar na sua maternidade, Tem mães que se sentem acuadas pela culpa, Tem mães que não conseguem reagir novamente a uma situação que está se repetindo por conta de se sentir culpada pela primeira vez. Então, tem mães que, de repente, usaram de uma violência muito extrema para uma determinada situação com o seu filho, e que agora, para não fazer de novo, acaba não tendo nenhum ato de repreensão, fica presa, não impede seu filho de fazer porque se sente culpada. O que será que eu provoquei nele? O que será que ele está pensando de mim? E fica culpada por isso. Mães que falaram determinadas coisas para os filhos, sem pensar,
e que hoje carregam a culpa de ter falado aquilo naquele determinado momento e ter provocado determinada situação e não sabe como reagir agora, como agir com seu filho nesse momento. Então a culpa, ela não precisa ser carregada por toda a sua maternidade, por todo o seu histórico de maternidade. A culpa tem uma solução e essa solução é a confissão do nosso erro. Nós não podemos acreditar que nós não erramos, que nós não cometemos pecado com os nossos filhos, que somos perfeitas. Não existe mãe perfeita, não existe ninguém perfeito, muito menos uma mãe perfeita, né? A mãe não está livre, apesar do senso comum, né? Nos fazer acreditar que mãe está livre para fazer o que quiser, que a mãe está sempre certa, a mãe tem sempre a razão, né? Isso não é uma verdade segundo a Bíblia. Porque a Bíblia nos diz que haverá momentos que nós, em todo momento, em todo tempo, nós somos cercados pelo desejo de fazer coisas erradas. E muitas das vezes nós cedemos a esses desejos de fazer as coisas erradas. Nós cedemos a essa necessidade de pecar. Então, o que a gente tem como ferramenta não é o não pecar, o não errar. O que a gente tem como ferramenta é o confessar os nossos pecados, confessar as nossas culpas. Eu vou ler o texto bíblico aqui de Efésios 4, 31 e 32 na outra Bíblia, já que essa daqui está marcada. Deixa eu ler aqui, Efésios 4. Atos 31 e 32, que diz assim, ó: longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmia, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Deus em Cristo vos perdoou. Cristo já nos perdoou. Então a gente precisa também ter compaixão com a gente mesma, né? Precisa ter autocompaixão. Nós não podemos ser duras o tempo inteiro com a nossa realidade, né? Com a nossa vida, com aquilo que a gente faz. A gente precisa entender que Cristo nos perdoou. E se nós confessarmos os nossos pecados e culpas para Ele, Ele nos perdoará também. Eu vou colocar o texto bíblico. Vou colocar o texto bíblico aqui com o Efésios 4. Deixa eu pegar aqui a post-it. Vou colocar aqui, ó. Eu vou copiar Efésios, porque como lá tá marcado, muito marcado, né? Eu vou colocar aqui Efésios 4, 31, 32. E vou copiar ele aqui. Aqui você termina, né? Você copia o texto e aí a gente vai colar aqui a referência. Eu vou botar a referência aqui também na Bíblia, que é Efésios 4, 31 e 32 e 1 João 1, 9. 1 João 1, 9. Vou escrever aqui: permita-se ser perdoada e viver esse perdão. O que significa que na medida em que você compreende e confessa o seu erro, você sabe aonde errou. Viver o perdão é agora ter a chance de evoluir, de não ficar mais preso nesse erro e nem também repeti-lo. Então, porque agora eu sei quais são os gatilhos que fazem aquilo chegar ao erro, eu sei até onde eu consigo ir sem que aquele erro aconteça. Então eu consigo parar, porque nós somos livres, Cristo nos fez livres.
do pecado. Isso é liberdade do pecado, né? Porque eu sei que não adianta eu ir além disso, que eu não vou aguentar, eu vou pecar, eu vou errar. Eu sei exatamente como é que eu vou errar. Então, fuja dele, né? Resista a ele, resista a esse pecado, resista a essa tentação de fazer o errado. Então, não deixa chegar no seu limite e repetir o erro. Mas lembre-se sempre de que você tem o perdão de Cristo e que você tem a liberdade para viver agora, a partir daquele erro, uma vida transformada, renovada, uma chance renovada para fazer aquilo que é certo. Então, permita-se ser perdoada e viva esse perdão. Peça perdão. Aqui o texto de Efésios 4:31 fala a forma como nós devemos agir com as outras pessoas, é a forma como nós devemos agir com os nossos filhos, né? Nós devemos agir com os nossos filhos de forma benigna, compassiva, perdoando-nos uns aos outros, ou seja, perdoar um ao outro. Na medida em que você já perdoou aquilo que o seu filho fez, né, ou aquela situação que você estava vivendo, é necessário que seu filho tenha a chance de te perdoar também. Então, confessar o pecado para o seu filho, né, falar, olha, eu errei, me desculpa, pedir perdão, é ensinar o seu filho também a perdoar, a usar, né, do perdão que Deus lhe permite distribuir para as outras pessoas, de usar esse perdão para as outras pessoas e também aprender que ele também precisa pedir desculpa, que ele precisa pedir perdão, né? Então, essa relação de resolver o problema, né, de chegar perto do seu filho, dizer, me perdoa porque eu fiz isso, ou porque eu não fiz, eu deveria ter feito, eu fiz desse outro jeito, mas deveria ter feito daquele outro jeito. Essa atitude de reconhecimento de que falhou em algum momento com a sua maternidade vai fazer o seu filho perceber o quanto ele é amado e também vai fazê-lo aprender a lição do perdão. Então, perdoe-se uns aos outros, né? Permita também. Então, vou colocar aqui também, ó, reconheça seus erros para seus filhos. Permita que eles aprendam o perdão. Tem muita gente, muito adulto, que não consegue pedir desculpa, não consegue pedir perdão, né? Porque vai lá e faz alguma coisa, tem alguma atitude. Ele não me pede perdão, mas aí ele começa a fazer as coisas para mim, fica mansinho, fica calminho, não consegue dizer o perdão, porque não consegue confessar. Só a liberação da liberdade, né, já só cessa essa culpa, esse sentimento de culpa, quando há confissão. Não tem outro caminho. É se confessar o pecado. Se confessar o pecado, ele vai ser fiel e justo para perdoar. Então, é necessário confessar, né? É necessário falar, assumir. E quando a gente ensina isso, quando a gente testemunha isso, quando a gente faz com os outros aprendem que podem fazer também com a gente. Então, né, e vão usar isso para a vida, como no caso dos nossos filhos. Eu vou marcar aqui o texto. Esse devocional eu estou fazendo com a Bíblia de oração, né? Bíblia de oração, que você vai conversando com Deus e fazendo sua oração na própria Bíblia. Estou usando o caderno para você perceber que dá para fazer o seu devocional no caderno também, né? Não estou fazendo com o devocional criativo, na Bíblia de devocional criativo, tá ok? Para você perceber que se você se dispor a ler a Bíblia e manter o seu hábito devocional diário, os métodos e os recursos, eles vão colaborar para você se manter fiel a essa leitura,
vão ser de formas mais produtivas também, né? Esse é um jeito mais rápido, né? Que não demanda muito tempo para fazer, mas que é produtivo, né? Então a gente lê o texto, a gente faz a oração, a gente anota o versículo, né? Pensa sobre o versículo e vai anotando. Então eu vou anotar aqui aqui é 1 João 1:9. E vou anotar aqui a minha oração. Que eu consiga reconhecer minhas falhas, confessá-las e viver a liberdade do perdão. Que a culpa não me aprisione. Coloquei que eu consiga reconhecer minhas falhas, confessá-las e viver a liberdade do perdão. Que a culpa não me aprisione. Que a culpa não me aprisione. E que eu amadureça. A cada falha. E que eu amadureça a cada falha, não repetindo ela, né? Não repetindo essa falha, não voltando ao ponto, né? Zero, como se eu não tivesse aprendido nada, mas que eu avance, que eu cresça, que eu viva esse perdão e que você viva também esse perdão na sua maternidade. Que o Senhor nos ajude a aprendermos a nos perdoar e a perdoar uns aos outros também. Que o Senhor nos abençoe, que Deus seja com cada uma das mães que estão acompanhando esse devocional e que Ele continue falando ao seu coração. Até a próxima.